Olá, pessoal! Bem-vindos a mais nossa análise do terceiro dia do Congresso Americano de Psiquiatria, incluindo algumas palestrinhas de ontem que, para não ficar longo, a gente resolveu colocar no dia de hoje. E hoje o foco é totalmente clínico, na atualização para nós psiquiatras. Exatamente. Então hoje nós separamos destaques, né, que, olha, realmente eles vão impactar a nossa prática, né? Nós começamos aqui por TEPT, né? Estimulação magnética transcraniana, EMT, que todo mundo conhece, né? Olha, isso também, a gente colocou a psiquiatria do HIV e Opa. aquela conexão sempre relevante entre tireoide e humor. Vamos lá. Muito bem. Então são avanços importantes, né, Luiz? Mas vamos direto ao que interessa para a gente conseguir refinar a nossa abordagem do dia a dia. Combinado, vamos lá. Então, começando com o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT. A gente sabe que ele é um quadro, bem complexo, muitas comorbidades, risco de suicídio alto. Tivemos a Michelle Nador e o Neustein trazendo algumas novidades. Bastante novidade, mas um ponto que ficou claro é a limitação do que a gente tem hoje. Infelizmente, sertralina, paroxetina são os únicos medicamentos aprovados pela FDA, mas é interessante que a eficácia ela é modesta desses dois. E a prazosina, que foi uma polêmica, né? Então, parece que funciona melhor em militares, trauma recente. Dados gerais também são bem conflitantes, né? E temos o brexpiprazol, que como tratamento adjuvante, né? E esse sim, e está com pedido na FDA aí para ser especificamente aprovado. A fronteira de pesquisa, os psicodélicos e algumas medicações glutamatérgicas super quentes. Olha só, cetamina, melhora rápida, mas dura pouco, e acetamina também. MDMA com psicoterapia, resultados muito bons, mas foi barrado pela FDA por enquanto. Questões metodológicas, segurança, o FDA levantou ali alguns pontos, eu vi, mas surgiu também a metilona. Dados preliminares da metilona, mas promissores, né, Luiz? Feito sustentado e sem precisar da psicoterapia. Olha que interessante. Interessante. Cannabis, e aí? Muita gente pergunta, aquela hype, e aí? Não, o Moonstein foi categórico, né? Faltam dados, falta evidência robusta para cannabis, mas apesar dos relatos dos pacientes que às vezes melhoram, né? Bom, e a EMT no TEPT? A Michelle falou disso. O que ela falou? Experimental, né? Mais promissor também aí nesse contexto. E a ideia é modular circuitos como o córtex pré-frontal dorsolateral. E nesse sentido, né? Eu acho que vamos avançar. Parece que potencializa mesmo a psicoterapia também, né? Aqui nos Estados Unidos tem sido coletado cada vez mais dados e eles estão investindo pesado, porque, olha, teve uma sessão inteira, agora vamos falar. As atualizações gerais, a gente já usa para depressão, para toque, até tabagismo tem alguns dados. Sim. Mas onde que a coisa tá, tipo assim, esquentando, Michelzinho? Então, né, na depressão, a gente entende melhor o mecanismo, né? Modular o córtex pré-frontal dorsolateral, córtex sistema límbico, aumentar a BDNF, e tem algumas variantes, né? O ITBS, que são aquelas sessões curtinhas, 3 minutos, né? E, claro, né, MT profunda, né? Com a bobina H1, Deep Brain Stimulation, mas o que chama a atenção é SENT. O tal do SENT, Stanford Accelerator, tem o que falar, guiado com ressonância funcional, 10 sessões por dia, 5 dias seguidos. E lá no Brasil a gente acaba fazendo o que a gente chama de tupiriquim, que é fazer essas 50 sessões sem neuromodulação do jeito que dá. Eu mesmo na clínica, naqueles casos difíceis, eu não tenho conflito de interesse, eu não faço, mas já encaminhei com resultados interessantes. Fala um pouquinho da taxa de remissão. Olha, as taxas de remissão que eles reportam é perto de 80%, né, que eles reportam. Impressionante. Tem até a aprovação da FDA com esse protocolo específico, né? Os desafios, porque, veja bem, é intenso. Quanto custa? Olha, é caro, o acesso é limitado, né? E o protocolo ele é bem puxado para o paciente, né? Quem fica muito tempo na máquina. A segurança é boa. O risco de convulsão, virada, maníaco é muito baixo desse protocolo, mas claro que existe, né? No futuro eu acho que a gente acaba, claro, né? Personalizar com IA, MT guiada com circuito fechado, combinado com medicação, TCC e algumas novas indicações provavelmente. Olha só, faz sentido. Agora vamos lá, porque aqui tem que ser dinâmico. Vamos mudar de assunto. Psiquiatria e HIV.
as palestras do Luiz Gomes Pereira e vários outros colegas mostraram aí uma mudança de cenário, Michelzinho. Totalmente, né? Bem interessante, né? Então, assim, o pessoal, os pacientes vivem mais com HIV, mais tempo, então o foco é o quê? Comorbidade e qualidade de vida, né? E também a tripla ameaça, né? Ou seja, uso de substância, transtorno mental e o próprio HIV. Então isso é um grande desafio e um problema para adesão ao tratamento. Bom, vamos falar então da ansiedade, porque, olha, ela é bem prevalente, ela é quase 1/4 dos pacientes com HIV tem a ver com a inflamação crônica do HIV, mas também tem a questão psicossocial. Pensa bem, estigma, isolamento, e a gente tem que ficar de olho na toxicidade de algumas medicações que a gente usa, por exemplo, efavirenz e inibidores da integrase. Eles também podem dar sintomas neuropsiquiátricos, que a gente tem aulas disso lá no BIP, as interações medicamentosas, que são um ponto crítico. Um recado que eu achei fundamental ali dessa palestra, né? Assim, nós psiquiatras, a gente precisa dominar PrEP e DoxyPrEP, né? Então é importantíssimo a gente integrar a questão da saúde mental e da saúde sexual na nossa consulta, né? Tocaram num ponto delicado, sociopolítico, porque a linguagem que é usada no site comportamental, é claro, a gente está usando o exemplo aqui, o FDA Estados Unidos, acaba excluindo alguns grupos e tem disparidades que persistem, né? Então, homens que fazem sexo com homens, mulheres trans, ainda são mais afetados e levanta questões sérias de acesso, equidade e estigma. Com certeza. Mas para a gente fechar esses destaques, né, vamos lá para uma palestra muito interessante, o Mark Fry falando de tireoide e humor. Ele relembrou aquela conversão do T4 em T3, né, o papel das desiodases D1, D2, D3 e também como essas variantes genéticas do tipo DOU podem influenciar a resposta ao tratamento antidepressivo. Muito interessante. Foi reforçado também o conceito de hipotiroidismo central. Olha que interessante. Olha só, pessoal, a gente já fala lá no BIP, aqueles casos difíceis, onde foi testado modelos, algumas publicações, mostrando que às vezes o TSH acima de 2,5 poderia estar normal plasmático, mas era logaritmo, que lá no cérebro poderia ter, né, o chamado hipotiroidismo central, que não atravessaria a barreira hematocefálica, e essas pessoas que pareciam eutiroideias, na verdade, do ponto de vista de SNC, poderiam estar se comportando como pacientes hipotiroideus. É como se o cérebro não tivesse T3 suficiente, mesmo que os níveis no sangue estejam normais. E o T3, ele é crucial para a neurogênese, plasticidade, o BDNF ou outras questões genéticas. Então, isso mostra que a gente precisa olhar além do TSH, né? Faz todo sentido isso, né, Luiz? E a ligação com a depressão, como é que fica aí a questão da tireoide? Parece bem estabelecido. O TSH alterado para cima ou para baixo aumenta o risco de doença psiquiátrica, estou falando de depressão principalmente. Na depressão, às vezes o T4 está mais alto e a gente normaliza com o tratamento. E usar o T3 como tratamento, hein? Genética de novo. Quem tem aquela variante específica na D1, até CNP 6444, parece se beneficiar mais da adição de T3. Tem coisa nova vindo aí. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem disponível como em outros lugares. Acaba tendo que recorrer à manipulação. E aí tem algumas outras compostos, como, por exemplo, o ABX2 e próprio T3 para sintomas residuais. Resumo do dia. Avanços importantes em TEPT, psicodélicos, EMT, buscando espaço. EMT buscando espaço mesmo. A EMT se consolidando também para a depressão, a necessidade urgente da gente conseguir, então, integrar a questão sexual e mental para os cuidados integrais do HIV, né? E a função tiroidiana, né? Para além do TSH no humor. Exatamente. E aí, pessoal, vocês estão vendo que aqui embaixo a gente mostra os nossos mapas mentais. A gente não sincroniza tudo para vocês, porque a gente tenta fazer um resuminho mais rápido, mas esses textos todos completos vão ficar disponíveis dentro do bipassistant.com.br, no portal do BIP Prime. Portal do BIP Prime, dentro, e também, mais uma vez, agradecemos aqui a mais as nossas apoiadoras do 2025, dessa edição desse ano, a Brace Pharma e a Johnson & Johnson, que estão ajudando a proporcionar essa democratização do ensino,
fazendo uma cobertura grande e independente de todo o Congresso norte-americano de psiquiatria, que afinal, qual o tamanho dele? Olha só, nós descobrimos hoje aqui, conversando com os participantes, que o Congresso Americano de Psiquiatria não é o maior do mundo. O maior congresso do mundo é o Mundial de Psiquiatria. Muito bom. E o brasileiro tá ali, ó, logo depois. Isso mesmo. Muito bom Muito a gente legal. saber que, mais uma vez, a nossa nacionalidade ganha importância cada vez maior no mundo. E eu chamo vocês, Bipers, que estão acompanhando ou na rede do Instagram, então tem o @Grupo Bip, tem o @PsiqueNews. No YouTube, os nossos grupos do WhatsApp. Grupos do gratuitos. WhatsApp, os 90 grupos gratuitos do WhatsApp. Se você não tá, pede para alguém te colocar. O @MedIQ, o MedIQ Academy. Ou seja, onde você estiver e quiser se atualizar, nós estaremos lá. Então, acho que agora a gente vai se preparar já para começar o dia de amanhã e voltar com você com mais informação fresquinha. Muito obrigado e até amanhã. Grande abraço.